E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar mais um episódio do Plasticast, que é uma tentativa da gente trazer para mais perto de vocês especialistas da área da medicina, especialistas de outras áreas, trazer outros cirurgiões plásticos, para que você tenha uma informação um pouco diferente, que é um pouco da especialidade, que eu já conto para você quando você vem aqui na consulta, mas também um pouco da outra visão, que é a visão das especialidades agregadas, das especialidades como anestesia, endocrinologia, cirurgia vascular. A gente vai falar também sobre mil outras coisas que vocês têm interesse de saber. Vai ser um podcast informativo, de certa forma, também divertido, também bem-humorado e vai deixar você por dentro de outras áreas. Hoje eu vou trazer aqui Daniel Moita, que é o cirurgião vascular, especialista em também flebologia estética, e ele também tem um trabalho muito similar ao que a gente faz. Ele tem uma visão, o que? Na sua estética, mas ele também não deixa de ser cirurgião vascular. Então, eu queria que o Daniel aqui se apresentasse. Olá, pessoal. Eu sou o Daniel Moita, sou cirurgião vascular com área de atuação principalmente em flebologia estética. Faço parte aqui da clínica e conheci o Alexandre desde o tempo de faculdade, né? E a gente seguiu caminhos de especialidades diferentes e muitos anos depois acabamos nos encontrando no campo da estética, no campo da melhoria da autoestima, da qualidade de vida. E aí, chegando aqui, Danielzão acabou lá a residência dele, em São Paulo, estava fazendo vascular, fez especialização em cirurgia em flebologia estética. A gente viu que tinha uma, uma oportunidade, né? Que era, no caso, você trazer, agregar uma coisa melhor para o que se fazia antigamente, né? Você tinha aquele paradigma, varizes, o que tem que fazer? Glicose. Varizes, esclerose, varizes, esclerose. E aí a tecnologia foi muito boa, né? Porque veio laser, veio radiofrequência. O que o laser faz, na verdade, na varizes? Durante a residência, a cirurgia vascular é bem interessante por isso, né? Durante a residência, a gente tem uma formação muito voltada para tratar doenças graves. Pacientes que estão com risco de perda de membro por trombose, pacientes que têm aquela doença aterosclerótica, né? Que é o vaso entupido, que não chega o sangue. E tem a varize, que é a doença mais comum. A grande maioria dos pacientes procura a gente é a varize. E o que é que eu observei de diferente na residência, né? Eu nunca me conformei com aquele método de tratar a varize tradicional, que era só aquela cirurgia que a gente fazia na residência, né? Que fazia principalmente nos hospitais públicos, nos hospitais maiores. Eu nunca me conformei com aquilo. Eu achava que muitos pacientes saíam da cirurgia e não ficavam satisfeitos porque sobrava um vaso menor, sobrava uma veia que chamava atenção. A gente conseguia tratar a paciente de uma causa como dor, mas não tratava a autoestima dela. A paciente não ficava satisfeita com aquela perna com vasos. Então, eu decidi entrar muito nesse campo, né, de melhorar a aparência, de melhorar, deixar a perna da paciente, além de saudável, bonita. E aí, quando estava em São Paulo, comecei a fazer esses treinamentos no laser, né? O laser é um nome que chama muita atenção. Ah, vai operar laser, vai tratar laser. Mas se não funcionar, não adianta. E o laser, ele veio justamente para agregar esse valor. Você trata a doença e deixa a perna bonita. Trata a dor, o cansaço e a perna fica bonita também. Muitos pacientes, assim como os da cirurgia plástica, eles têm essa demanda. A pessoa quer ter saúde, mas quer ter beleza. Quer ter saúde, mas quer pôr um short mais curto, quer pôr um biquíni e ficar satisfeita, ficar feliz. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nessa área, da gente conseguir dar essa melhora na qualidade de vida, abracei de todo o coração. E assim, eu acho engraçado, né? Porque o paciente, ele, na verdade, ele, quando passa com você na consulta, ele vai entender que você vai explicar. Mas aquele paciente que nunca passou contigo, que é provavelmente quem está assistindo aqui, quem vai ver lá na minha mídia social, sabe? O que ele faz? O que é isso? Porque assim, varizes, o que é varizes, na verdade? A varize, ela é uma doença muito prevalente, principalmente entre mulheres. O que é varize? Varize é nada mais do que uma veia doente. É uma veia que adoeceu, ela dilatou, ela ficou torta,
o sangue entra nela, ele não consegue passar direito. É como se você pegasse uma estrada torta, uma estrada que não tem um caminho certo, uma estrada tortuosa, e é mais difícil ir nela. Eu comparo muito uma perna com varizes a uma parede com um furo, com um cano furado. A perna de quem tem varizes é como se fosse uma parede com um cano furado. Começa a vazar, começa a estragar aquela parede, começa a manchar a tinta, começa o reboco cair. Na nossa perna é mais ou menos a mesma coisa. Começa a ter manchas, começa a perna a ficar pigmentada, que é a perna com aquelas manchas escuras, dolorida, inchada. E as pessoas acham que muitas vezes isso é devido a um problema que não é varizes, que é um problema na circulação profunda, que é um problema de trombose. Mas na grande maioria dos casos não é. Na grande maioria dos casos são varizes. E que é muito associada a uma doença simples. Não, doutor, aqui é só um vasinho. Eu vim aqui tirar esse vasinho. E quando você vai olhar a perna da pessoa com calma, avaliar, está ali cheia de varizes que precisa tratar. Não adianta ir lá tratar o vasinho, deixar a perna cheia de varizes que não vai resolver. Aí tem a varize, ela pode ter a apresentação externa, que é aquela varicosidade que o paciente vê, a perna feia com aquelas aranhazinhas, né? Parece que tem umas aranhas lá. E também tem o problema de insuficiência da veia lá de dentro, né? Então, assim, Sim. como é que o primeiro passo do paciente que ele está sentindo que está feia a perna? Ou aquele paciente que além de estar sentindo que a perna está feia, a perna está inchando, está incomodando. Primeiro passo, ela vai te procurar. E como é que tu vai fazer a diferenciação das duas coisas? A gente tem alguns aparelhos que vê isso, né? A pessoa chega com um vasinho, externamente ele vê, parece uma tatuagem, né? Aquela perna pintada. Inclusive, muitas pessoas, não sei se você sabe, fazem tatuagem em cima de varizes, Vai viu? esconder, né? Não façam isso, pessoal, porque o vaso profundo fica lá, daqui a pouco você está com a perna toda tatuada e continua tendo as Do varizes. outro lado, né? Aparece e não tem jeito. A variz, ela tem o que a gente chama de veia nutridora, que é a veia mãe, né? Como se fosse, existe uma mãe daqueles vasinhos. Eles dificilmente surgem do nada. É muito raro uma pessoa que só tem aquele vasinho e não tem uma veia nutridora. Quando vai na consulta, a gente tem que avaliar isso. Pesquisa a veia nutridora. Algumas vezes é necessário fazer até um ultrassom da perna para a gente ver o vaso mais profundo. E a base do tratamento está aí, pessoal. Essas injeções feitas em vasinho, elas resolvem a minoria dos casos. A grande maioria dos pacientes precisa tratar essa veia nutridora. Você não pode tentar resolver o problema de fora para dentro. Nas varizes é o contrário. A gente vai da parte profunda para a parte mais externa. Por isso, cremes, tatuagens, esses canetinha para varize, isso não funciona. Tá? Não entrem nesses tratamentos, porque a única coisa que faz um vaso sumir é tratar o próprio vaso. E principalmente a mãe dele, a veia nutridora. Então é como se a casa estivesse caindo, a estrutura caindo, aí passa só um cimentinho por fora e reboca. Exatamente. Mas aí, uma coisa assim que às vezes, até os colegas da área, até quem é médico, às vezes não sabe disso, a gente que também é médico, cirurgião, não chega a ser vascular, não sabe. Existe todo um protocolo. Você vai começar de dentro para fora. E o que que faz para tratar a parte de dentro? A parte interna, a gente tem várias técnicas também. Principalmente uma veia famosa, né? A veia safena, que o pessoal pensa que é aquela que é uma veia do coração. Mas na verdade não é. Ela é uma veia da perna, que quando precisa a gente tira lá um pedaço dela e leva para substituir um cano entupido lá no coração, né? Então a gente pode tratar essas veias mais profundas de várias formas, com laser, com radiofrequência, com a própria cirurgia, com espuma. Precisa de uma avaliação detalhada. Quando vocês forem no vascular de vocês, pessoal, questionem bem, pergunte como é que estão os vasos profundos, pergunte se esse tratamento vai voltar ou não vai, que é uma grande dúvida das pacientes. Façam as perguntas, porque com certeza, se você achar que variz é um problema simples e ela for tratada como um problema simples, você não vai achar a solução. E assim, quando você vai tratar o problema de dentro, qual é a complexidade ou se existem estratos diferentes de complexidade? Por exemplo, existe a cirurgia de tratar a safena, que você vai para o centro cirúrgico, você trata com aquela anestesia das costas. Existe aquela cirurgia nova, que é a da radiofrequência. Qual que é a diferença em termos de invasividade? Invasividade a gente fala para o paciente. Qual é em termos de tempo no hospital, recuperação mais rápida?
para as cirurgias da veia interna? Hoje em dia, a cirurgia tradicional da veia interna, aquela que você tem que tomar uma hack, aquela que você tem que ficar de repouso, né? 15 dias ali com aquela perna parada, ela está caindo em desuso. A gente usa cada vez menos. Esses outros métodos menos invasivos, né, minimamente invasivo, que é o nome da moda, eles vieram para substituir. A gente já consegue tratar uma safena hoje em dia, a grande maioria delas, com laser ou com radiofrequência. É um canozinho que a gente coloca lá dentro do vaso, né, fininho, seca ele por dentro, em 3, 4 dias a pessoa volta às suas atividades normais. É claro que a cirurgia não caiu em desuso, ela ainda faz parte, tem que saber operar, né? Não dá para parar de treinar a cirurgia, ela é importante ainda, mas cada vez mais a gente vê a busca por tratamentos que não tirem a pessoa da rotina dela. Antigamente, há muitos anos atrás, a pessoa ia tratar uma varíola e ficava um mês parada. Hoje em dia, não. Com essas técnicas mais modernas, com 3, 4 dias a gente consegue devolver a pessoa para as atividades. E em alguns casos, que a gente pode tratar essa veia safena com espuma, por exemplo, que é um tratamento que a gente faz na clínica, a pessoa no dia seguinte trabalha normalmente. Inclusive, a gente está começando um projeto para tratar já essa veia safena com essas duas técnicas de laser e radiofrequência de forma ambulatorial também. A gente está organizando a clínica para fazer isso, vai gerar uma melhora fantástica aqui em Teresina nessa parte de tratamento de varizes. Porque o que é que acontece hoje em dia? Mesmo quando eu vou fazer uma radiofrequência, eu tenho que levar o paciente para o hospital. Aí tem aquela internação, tem aquela burocracia de hospital, tudo aquilo que envolve um hospital. E a gente vai tentar fazer isso com o paciente, está organizando a clínica para fazer isso com o paciente sem internar. O paciente chega, faz o procedimento dura aí por volta de 40 minutos, daqui a algumas horas ele já está em casa, E sem outra precisar coisa de repouso. que é interessante é porque tinha um mito de que o paciente tinha que ficar em repouso o tempo todo, né? E na verdade, pelo que eu entendi, que eu já vi, ele tem que caminhar depois, né? É uma tarefa que ele tem que cumprir, além de tomar a medicação, além de seguir as suas recomendações, uma delas vai ser caminhar, né? É isso mesmo. Quando a gente faz o tratamento com espuma, quando acaba o tratamento, o paciente dá uma caminhada de 20 minutos. Aquela espuma que a gente fez nele, ela precisa circular. Se ficar muito tempo parada, aí começa a ter algum risco dela não ficar na via correta, né? Então a gente pede para o paciente andar para aquela espuma circular e evitar complicações. E engraçado, tu falou da espuma, né? A espuma você injeta, pega a veia, como que é? Pega a veia. A gente cateteriza a veia com a ajuda do ultrassom, né? O ultrassom, ele hoje, para o cirurgião vascular, é um método é uma ferramenta de trabalho, É né? Ele teu deixou, olho, né? é meu olho, não dá para você hoje em dia tratar um paciente de vascular sem você ter um ultrassom para lhe ajudar. O ultrassom, ele é como se fosse o exame físico da gente hoje em dia, né? Aquele exame que você chega, olha o paciente, hoje em dia a gente olha com ultrassom. E com a espuma a gente consegue ter acesso a vasos que a gente não tinha cirurgicamente, por exemplo. Tem vasos que são mais profundos da pele, pessoas um pouco mais gordinhas, que a gente não consegue acessar o vaso olhando. Então a gente precisa do ultrassom, vai lá com espuma, pega vaso mais profundo. Muito importante pessoas que já operaram. Que eu estava falando para ti que a varize volta, né? Isso é uma verdade, mas não volta a que a gente tratou. Surgem outras, elas vão surgindo. Quem tem tendência genética de ter varize, elas com certeza você tratou agora. Não imagine que você está livre do problema. A gente tratou as que estão doentes. Vão surgir novas veias ao longo dos anos. Ah, doutor, mas então não adianta tratar. Adianta, porque varizes muito grandes, varizes não tratada, tem risco de trombose. Como é que funciona isso? A gente trata, faz um tratamento completo e a pessoa fica acompanhando. Vai surgindo, aí a gente faz tratamentos menores, faz um laser, faz uma espuma, não deixa aquilo virar uma bola de neve novamente. E assim, é interessante também que aí tu falou da radiofrequência, né? Quando falou radiofrequência, eu me lembrei aqui. Eu tenho um aparelho que faz radiofrequência, que ele emite o jato de plasma, que ele queima por baixo da pele, que é o Renuva. Eu lipo, eu crio um espaço vazio, um espaçozão sem nada, que tinha gordura e imediatamente deixou de ter, e eu passo o aparelho canulado e ele vem queimando tudo. Quando ele queima tudo, ele fecha o espaço. Eu acredito que a radiofrequência seja parecida com isso, né? Como que Mesmo, é? mesmo princípio. A gente coloca a radiofrequência dentro do vaso, e aí, diferente lá, o espaço do vaso já existe, né? Mas a gente tenta esmagar esse vaso
dentro por cima da sonda, né? Então tem lá um canudinho dentro do vaso, a gente injeta um líquido ao redor do vaso para esse líquido grudar na radiofrequência. E a gente começa a disparar. E acontece o mesmo processo. A gente queima o É vaso. termoablação, né? Termoablação. É Queima o mais. vaso. E a dor que ele sente? É leve, né? O interior do vaso, ele não causa dor, né? A Não tem gente receptor de dor, né? Igual o não resto tem, das não áreas. tem. Ele não dói Ah, como a pele, né? A aham. pele realmente, eu acho que é a área é muito sensível. No interior do vaso, não. A dor que o paciente sente é quando a gente está fazendo as infiltrações do anestésico. E aí, para isso, a gente tem aqui disponível, né, aquela sedação consciente, né, com óxido nitroso, que a Ah. gente tira a dor, tira a ansiedade, a pessoa faz tranquilo aqui na clínica o procedimento sem ter aquela dor, aquela coisa chata da picada, né? Tem gente que tem fobia, né, de agulha. E hoje em dia, mesmo nessas pessoas, com laser, com a sedação, com essas técnicas, a gente consegue tratar. Então é mais ou menos assim. O paciente que tu recebe, ele precisa fazer um check-up, ele precisa ficar bem de saúde, que aí seria o alicerce da casa. E aí você vai começar a construir as paredes e o telhado, que seria tratar a parte interna, que pode ser com radiofrequência, que é menos invasivo, a espuma, Sim. aí mais invasiva a cirurgia, mas que o tempo tem tratado de fazer a tecnologia tomar conta, né? E aí depois vem o que a gente chama de reboco e parede, que no caso seria as varizes externas, né? É mais ou menos isso. As varizes externas é como se fosse o decorador da casa, né? Quando tu chama o decorador. A gente, em alguns casos, faz isso ao mesmo tempo. Já inicia o tratamento com a veia profunda e, no mesmo tempo, logo depois que trata a profunda, vai fazendo a decoração da casa. Alguns outros pacientes não. Casos mais avançados, casos mais graves. Primeiro a gente trata o profundo, depois decora, né? Às Faz a vezes. casa e depois Ah, decora. E em alguns casos a gente faz junto. Tudo depende dali da avaliação, do tempo, né, que eu vou gastar para fazer isso. E uma outra coisa interessante, pessoal, é que esse tratamento não fica pronto rápido. O pessoal vê no YouTube, né, aqueles vídeos antes e depois. é. Um tratamento completo de varizes, é claro que depois das primeiras sessões já começa a ver. Mas a grande maioria dos pacientes, a gente vê resultado depois de 15 dias. Nos casos mais avançados, com 2 meses, por exemplo. Não é rápido. Não acredite em foto de antes e depois, porque você não viu o tempo que aquilo foi feito. É claro que a foto mostra uma realidade que aconteceu, muitas vezes não mostra o tempo, Um tempo porque distinto, né? demora, demora. E assim, imaginando que a gente vai pegar a analogia da casa, né? Como as varizes externas, que são as que são tratadas geralmente com laser, elas são mais a parte final, a decoração, a parte externa, aquilo ali desgasta. Uma casa não cai, mas a tinta muda de cor. Uma casa não cai, mas o reboco vai perdendo. Então, é importante, às vezes, assim, praticamente eu não sei a tua realidade, porque eu não faço tuas cirurgias. Mesmo você trabalhando aqui, eu quase não vejo o que tu tá fazendo. Mas é porque eu fico só assim, um paralelo com a minha área. Há o desgaste com o tempo. Há uma modificação. O ser humano, ele é vivo, ele é biológico. É como se eu criasse a ideia de que fiz as varizes externas, né? Você, né? No caso, faz a variz externa, passou o laser, resolveu pro resto da vida. Não, né? Não. Tem que ficar, entender primeiro, né? Para ficar renovando o tratamento, fazendo de novo, porque vai num lugar, aparece no outro. É a evolução da vida, né? Isso aí variz, é a principal pergunta que tem no consultório. Volta? Não é que volte, surgem outras. A pessoa tem uma tendência genética de ter varizes. Eu tenho que ficar tomando conta daquilo ali durante a vida inteira. Ah, doutor, você vai ficar tratando minha perna todo mês? Não. Todo ano? Também não. Mas eu tenho que ver você todo ano. É igual você cuida de sua casa. Você tem que estar sempre dando a manutenção, tem que estar corrigindo. A variz é igual. Consigo manter uma perna bonita a longo prazo? Consigo, se a pessoa acompanhar. Se eu tratar agora, ela voltar daqui 10 anos, não vai estar bonito. Não vai estar. E eu dou também, assim, eu lembro muito da celulite, né? Eu não trato celulite, mas eu aconselho muitos pacientes quando ela vem perguntar. Tem tratamento para celulite? Efetivo e duradouro? Não, porque celulite é uma inflamação da pele, a pele fica com aqueles aspectos mais, digamos, enrugada e tal. O paciente, ele faz o tratamento, o que eu recomendo? Ó, você quer ir para a praia? Quer mostrar, às vezes, o glúteo, botar o biquíni? Faz o tratamento. Saiba que vai voltar. Eu tratando como cirurgia, às vezes, eu garanto para você que volta. Então,
não lhe recomendo tratar e acreditar que não vai voltar. E acho que é isso aí mais ou menos que acontece com a varize externa, né? Elas sempre vão aparecendo. É claro que quando a gente consegue tratar a causa dela, né, a veia profunda e tal, a nutridora lá, a mãe delas, o tratamento dura mais. Né? A gente tem uma expectativa de tempo maior. Tem pacientes que eu refaço com 4, 5 anos, outra com 1 ou 2. Isso vai muito da genética da pessoa. Mas é um problema contínuo. Ela é uma doença contínua. A varíola não é uma doença que vai embora, que eu dei um remédio, curou, operei, curou. Não, é uma tendência genética que a pessoa tem. Eu comparo muito a pessoas que têm pressão alta, têm diabetes e tem pessoas que têm varizes. Ela tem que ter a consciência de tratar. E durante o tratamento, ela tem momentos de cura. Então, acabei de tratar, ela fica com aquela qualidade de vida boa, não tem dor. Aí fez um exercício, ajuda muito. Academia não dá varizes. O pessoal pensa que dá, pode malhar tranquilo, pessoal. Academia não dá varizes. Você fica com o vaso ali mais dilatado, mas aquele vaso é um vaso normal. Variz é outra coisa. Então, a pessoa que se cuida, tratou, fez academia, fez o esporte dela, está conseguindo manter o peso. Quando vai fazer uma viagem, coloca uma meia. A gente consegue manter uma qualidade de vida ótima. E acompanhando mais ainda, dá para viver bem com varizes. Quem trata, quem acompanha. Quem deixa de lado achando que é um problema menor, aí a gente parte para situações mais difíceis, podendo gerar até trombose. E aí é meio que um recado, né? Que às vezes fica aproveitar o seu resultado enquanto você está com ele, tendo a consciência de que um momento vai voltar porque é o ciclo da vida. Se está voltando é porque você está vivendo mais e mais e mais. Não apenas dizer, ah, minha variz voltou, o tratamento não é bom. Não, não é por aí. É porque eu sinto essa mesma dor que tu provavelmente passa com os pacientes que às vezes vêm e queixam com os meus tratamentos. Por exemplo, eu faço mama. Mama cai, não tem essa. Mama vai cair porque está menstruando todo mês, às vezes engravida, emagrece, engorda. Enquanto está caindo, faz parte do ciclo da vida. Nós somos seres vivos, biológicos, nossas células estão multiplicando, umas vivendo, estão morrendo. Faz parte com a variz do mesmo jeito, entendeu? Então, é o paralelo que a gente vê. O que eu observo também na tua área? Que a busca de tecnologia, ela já está dominando. Seja na parte da cirurgia vascular mesmo, que trata aorta, parte femoral, que usa as próteses de tecnologia avançada, como também na parte estética, né? Vocês usam radiofrequência, hoje em dia vocês usam laser, vocês usam procedimentos de alto custo de material. Por exemplo, um laser caríssimo. O aparelho de Caríssimo. radiofrequência, caríssimo. Então, será se o paciente ele já virou a chave dele para entender que os procedimentos não vão ser mais de varejo, barato como antes, porque eles exigem uma tecnologia, e se existe tecnologia, existe capacitação do profissional, ou eles ainda estão com aquela mente de antigamente? Está mudando. Aos pouquinhos, né, essa cultura a gente muda principalmente com resultado. Porque o que que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu pegava muitos casos de pacientes que já tinham feito aquelas aplicações e estavam refazendo e fazendo novamente e não tinham resultado. Por quê? Porque aquelas aplicações não tratam a origem do problema. Claro que ainda dá para fazer em alguns casos, né? Mas então esses pacientes que começaram a observar que existe uma técnica mais moderna, uma técnica que oferece um bom resultado. E aí vai tendo aquela divulgação, né? Eu acho que o principal divulgação é o boca a boca. Esses pacientes que já tiveram acesso a essa técnica e os pacientes que fizeram os procedimentos mais antigos, né, que não tratava as vias principais, eles já notaram que com tecnologia, que com uma boa avaliação, que com esses materiais, os resultados realmente são melhores. E na cirurgia vascular, isso dominou todas as áreas, como você falou. Hoje em dia, a gente consegue tratar doenças gravíssimas de aorta com endoprótese, por exemplo, um stent, né? A gente nem faz corte, a gente consegue tratar um aneurisma por punção. E isso, há alguns anos atrás, era inacreditável. Tecnologias que vieram e, junto com elas, veio o custo. Do jeito que aumentou o custo na cirurgia vascular, para tratar doenças graves de aneurisma, aumentou também nas varizes. Uma coisa que você falou, que eu estou sempre fazendo um paralelo, muitas pessoas fazem o paralelo do vasinho com o Botox. Né? A grande vantagem do Botox é que tu tem um prazo.
Ele até muda um pouquinho, né, de uma pessoa para outra. Isso, é. Algumas pessoas 6 meses, outras Outras tem 4, que e vir aí com é de 4. 4 acha que não tá bom porque não foi 6 igual da amiga, entendeu? Isso, mas no nosso caso, qual que é a dificuldade? Eu não consigo dar um prazo. Eu não consigo dizer para a paciente, ó, teu tratamento vai durar 2 anos, vai durar 6 meses, seria ótimo, né? Mas infelizmente não dá. E a gente pede para ver uma vez por ano. Isso é bom por um lado, né? Porque eu consigo monitorar e deixar a perna bonita. Quem está interessado no tratamento gosta, mas tem outras pessoas que ainda têm aquela ideia que tratou uma vez, nunca mais vai precisar. Infelizmente não é assim. Eu acho que nenhuma área, né? Nada, Na nada, plástica, nada. Nem nenhuma nas área. cirurgias, entendeu? Eu gosto de ser Não bem tem como, franco. Assim, não existe milagre em nada e também não existe é, nada fixo, né? Os corpos são vivos. Por isso que assim, você tem que manter. Não adianta fazer a É. melhor cirurgia do mundo, usar a melhor técnica do mundo, usar o aparelho mais caro do mundo e o paciente não manter, não fazer o cuidado, a dieta, no teu caso, a atividade física que era o mito, a barreira, que musculação aumenta varizes. Tem que manter. Mas aí é aquela coisa, a cabeça do paciente tem que estar boa. Ele não pode vir aqui achando que fez uma vez, o doutor Daniel fez o tratamento dele, resolveu, não precisa fazer a parte dela. Aquela coisa, você divide responsabilidades. Não adianta você jogar a responsabilidade só no colo do médico e tal. Não, tem que fazer sua parte também. Nós somos, na verdade, auxiliares na sua melhora, na sua transformação, na sua modificação e tal. E assim, o que eu vejo assim, no paralelo é que vocês estão cursando muito parecido com a gente da plástica. A gente engatinhou, a gente já passou por isso que vocês passaram muito tempo atrás. A gente passou pelo ciclo de tecnologia, a gente teve que quebrar paradigmas, porque o que era melhor? Era fazer algo sem tecnologia ou algo com tecnologia? Só que a gente tem que ser muito responsável no fato de entender que a tecnologia ela só é útil quando ela é benéfica para o paciente e ela só é útil quando ela é benéfica também para o médico, porque tanto ela vai melhorar os seus resultados frente ao paciente, como ela também vai melhorar a tua qualidade de vida, dando resultados mais plausíveis. Só que como toda tecnologia é cara, a gente tem que bater de novo na tecla. Um tratamento de laser de varizes, ele não é a mesma coisa do tratamento de esclerose de varizes, né? Não E é. o paciente, às vezes, tem que chegar aqui e entender, não, o doutor Daniel, ele, o valor do procedimento dele é 1000 vezes mais caro do que outra coisa. Gente, é assim, faz parte, entendeu? Porque tecnologia, está atualizando, tá gastando, está comprando. Então, isso é um paralelo com a gente da plástica. A gente sofre muito com isso porque fica na rede social, que é onde a gente tem mais contato com o paciente. Quanto que é a cirurgia? É, Quanto que é? Aí se eu disser quanto é a cirurgia, ela nem vem. nem Vai vem. dizer, nossa, o senhor é maluco, você vai me cobrar isso. Você nem sabe o que, é que eu vou fazer. Nem É. eu sei, às vezes. Você não sabe o que, é que eu vou usar. Você não sabe os caminhos por onde eu passei. Você não sabe o que eu fiz para chegar aqui. Você não sabe nem como é minha clínica. Você não sabe como é o cuidado que a gente tem. Então, tudo tem uma explicação. E essa explicação, o paciente ele só vai ter quando ele adentrar aqui na clínica, entendeu? Então, quando ele chega aqui na clínica, quem é que vai receber ela? Qual o cuidado que vai ser dado para essa pessoa? Qual é a equipe que vai trabalhar em cima dela? Porque não vai ser só o doutor Daniel, é uma equipe toda que está ao teu redor. Não é verdade? Com certeza. É muito interessante a gente ver isso, porque eu pego vários pacientes que já passaram em consulta, né, já foram avaliados, e é até estranha a consulta. Por quê? Porque a consulta eu tenho que ver vaso superficial, profundo, já faço um ultrassom para definir o tratamento, entendeu? E além disso, abrir um leque de tratamentos. Então, antigamente, pacientes, por exemplo, pacientes que você vê, inclusive, que tinham vaso no colo, aqui na mama. Esses pacientes ficaram condenados a viver anos sem tratar, porque não dava para fazer aquelas aplicaçõezinhas na mama. Não fica bom. E hoje em dia, com laser, com espuma, com essas tecnologias, eu consigo tratar isso. São os vasos que não são vasos que a gente chama que afetam a estética. Às vezes não são vasos doentes, não são varizes, mas está lá aquele vaso incomodando a mama. Por que não tratar? Tem que tratar, tem ferramentas para isso hoje em dia. Tem pacientes que tinham vaso no lábio, pacientes com malformações, que antigamente tinha que operar, paciente já rodou, as pessoas não querem operar porque fica uma cicatriz. Hoje em dia, com laser, a gente trata. Então, tem todo um arsenal tecnológico que a gente usa, que trata casos mais difíceis, trata casos que já foram um segundo tratamento. Tudo isso envolve o custo. O custo sobe por isso, do aparelho, da equipe,
do treinamento, da tecnologia. Uma residência de cirurgia vascular, formação completa, só a residência são 5 anos. Depois você faz mais prova de título para ultrassom, prova de título para cirurgia endovascular. Você faz treinamentos anuais nessa parte de estética. Todos os anos a gente tem que estar se atualizando nisso. Então, tudo isso envolve muita dedicação. E é essa dedicação que produz um bom resultado. E o bom resultado não é enganar a pessoa e dizer que a perna dela nunca vai ter vaso. Isso não existe. O bom resultado é você ter ferramentas para fazer o melhor possível. É sempre você estar preparado para fazer o melhor. O que é que tem de melhor para essa paciente? É deixar a perna dela totalmente limpa? Não, vou conseguir nessa perna aqui um resultado de 70% aproximadamente. Mas eu tenho que ter certeza que isso é o melhor para ela. Que não tem outra técnica que vai deixar 80%, por exemplo. É estar se preparando para isso. E engraçado que tu falou uma coisa, que são as varizes da mama, né? Trabalha aqui do lado, tu tá aqui do lado, tu faz os procedimentos aqui estéticos do lado, eu quase não vejo, que a gente quase não tem o contato, mesmo trabalhando no mesmo lugar. Ainda bem, né? Já pedala junto, Rapaz, já. Jesus Maria. Aí eu acho que eu vejo vocês mais do que eu vejo minha Por aí. mulher. Já, Já já bastava, passasse né? a pedalasse de manhã, o dia trabalhando junto, ninguém Não, ia pelo aguentar, amor não. de Deus. E aí eu vi assim, assim, eu faço muita mama, eu olho pra mama, fazia a mama, ficava bacana, mas ficava com aquelas veias bem ressaltadas. Eu falava, cara, ninguém nunca pensou em tratar isso aqui. Ninguém nunca pensou. E o Daniel fazendo, às vezes, do lado, divulgando, e eu, ó, a gente já conversa tanto outras coisas, não parou para conversar sobre isso aí. Aí foi depois que ele falou, não, pode tratar sim. Daí eu já comecei a pensar, vou começar a mandar. Por quê? É um incômodo, às vezes a mama tá bonita, mas quando a gente faz a cirurgia, é normal elas ficarem com aquelas veias mais grossas, como se estivesse na época da gestação. E aí, quando você faz a mama, você melhora. É todo problema é assim, né? Quando você resolve aquele problema, o olho do dono do É, problema bate em outro lugar. é isso mesmo. Agora esse negócio tá me incomodando. Então, assim, ótimo, achamos uma solução para isso aí. Mas eu não sabia. Aí eu fiquei sabendo no dia desse, falei, não, agora eu vou mandar tudo para lá. E outra coisa que eu tava meio que comparando as nossas áreas, né? É que vocês da cirurgia vascular também estão começando a abrir mais o olho para a área da estética, mas também estão começando a ter mais atenção para o pós. Porque uma Sim. coisa era cuidar do pós-operatório do paciente que era doente, que é o paciente que fez uma aorta, que estava lá correndo risco de vida. Você vai lá dar o seu extremo da medicina integral, que é tratar a chance da complicação o mais grave possível para a estética. Então você fez a estética. Qual é o tipo de cuidado pós-operatório que você tem que dar? Um é a atenção que sempre se dá. A outra é o cuidado agregado de toda uma equipe em cima. Mas, assim, do ponto de vista médico, como é que é o cuidado pós-operatório com a varizes? A variz, todo o tratamento de variz, a gente tem que fazer de uma maneira que envolva principalmente compressão, né? Quando você trata variz, você tem que comprimir depois. Por quê? Esse cuidado da meia, né? O paciente reclama muito da meia, quando trata a mama, tem que botar uns curativozinhos. Por quê? O paciente vem para cá para tratar, tirar uma coisa feia dele. Eu não posso gerar outra, que é hematoma. E hematoma, maltratado, vira mancho. Então, é o grande cuidado na parte estética vascular é prevenir mancho. Se você não tiver um acompanhamento de perto, retorno no dia certo, paciente ciente da informação de usar o creme, de usar a meia, a gente pode, em alguns casos, surgirem manchinhas. Então, esse pós-operatório do tratamento de vaso, ele tem que ser muito rígido. O paciente tem que vir. Não imagine que você tratou e pronto, não. Inclusive, pacientes de outras cidades, de outros estados, quando vêm, se o paciente não puder dar o retorno, a gente nem trata. Porque além, o bom resultado não é bom só para o paciente, é bom para a gente também. Não tem graça você trabalhar e não produzir uma coisa boa, né? Uma coisa legal. Então, esse cuidado pós-operatório da estética, o grande segredo dele é seguir o paciente de perto. É o paciente ter acesso a seu WhatsApp, é o paciente vir num dia, por exemplo, que eu peço para ele vir com 10 dias, ele me manda uma foto que está um hematomazinho maior, eu quero ver. Esse cuidado não pode faltar, senão você não tem bom resultado. Hoje, você está falando da questão da mama, tem muita gente que não sabe, mas a gente trata mão, veias da mão, a gente consegue tratar.
Veias do rosto. Antigamente, sem o laser, a gente não conseguia tratar bem o rosto. Não dava para fazer picadinha no rosto inteiro. Hoje em dia, com laser, a gente trata a olheira, trata a veia do nariz, trata a veia da região do pescoço. Onde tiver, algumas pessoas têm um vasinho que desce um pouco aqui no queixo. Onde tiver um vasinho, na grande maioria dos casos, com laser a gente consegue tratar sem gerar maiores problemas. Quem não gosta que trate veia da mão é anestesista, né? Por isso que a gente Também. restringe um pouco, eu trato Ele só em. pega mais em cima, né? Acho que dá pra Dá pegar para mais em cima, tratar. né? Não é uma veia que eu trato todo mundo. Aham. Tem que ter uns critérios, né? Uma veia bem grossa, aquela veia que chama atenção. Mas é só mostrando o tanto que esse leque abriu, né? Tanto que abriu o leque para a pessoa ter conseguir buscar essa estética. Eu culpo muito vocês da plástica por esse leque ter aberto para a gente. O que que aconteceu? Vocês foram evoluindo e as pessoas começaram a procurar tratamento para diversas coisas. Acho que antigamente fazia muita mama, né? Abdômen, É. mas a coisa aumentou, o botox, o preenchimento. E nisso começou a aparecer também os vasos, porque as pessoas já estavam com a mama tratada, já tava bonita e estava com aquela perna incomodando. E aí a gente foi vendo que isso tinha uma demanda, tinha um mercado, as pessoas queriam estar sempre mais bonitas, né? Acho que houve um crescimento disso, né? De cuidado com o corpo, de saúde. E isso trouxe a cirurgia vascular junto. Mas como é que a gente conseguiu acompanhar? Com a tecnologia. Porque se fosse só o tratamento feito antigamente, a cirurgia não dava para eu tratar um vaso no rosto operando. Eu não ia gerar uma Isso, cicatriz para tratar um vaso, não tinha exatamente. sentido. Hoje em dia, não, eu consigo tratar sem gerar cicatriz, sem gerar cortes, né? Em regiões que chamam mais atenção. Eu acho que o clima também ajuda muito, porque como nós somos obrigados a usar roupas mais curtas, mais leves, usa short, a mulherada usa saia, tem que ficar com a perna de fora mesmo, não só na época que vai para a praia, mas até dentro das atividades laborais e tudo, tem que Ajuda. esconder, Acho né? que acho que o Brasil é um dos países que a flebologia estética é uma das mais desenvolvidas. Inclusive, uma técnica clássica do laser, que é o laser com escleroterapia, ele foi criado aqui no Brasil. Tem um colega lá de São Paulo que divulga essa técnica para o mundo inteiro. Ele lançou as bases daqui do laser. Claro que houve colaboração de outros países, tudo, mas o Brasil é um dos mais desenvolvidos. País tropical, todo mundo quer usar a sua roupa bonita, com a perna de fora, tem que tratar. Até para plástica também, ó. Vou dar um exemplo. O Brasil não é o país mais rico, é um país populoso, mas que tem características tropicais. E aí a cirurgia plástica no Brasil, ela meio que bate ali pau a pau com os Estados Unidos, que é o país que tem Imagina. mais plástica, é muito mais populoso, né? Acho que tem 100 milhões a mais, é mais rico, mas o Brasil fica ali indo atrás. Uma coisa também, que aí a gente vai voltar agora o foco, onde a plástica e a vascular elas se intrincam de novo, que é a parte da complicação, né? Então a gente fala aqui, alegria, alegria, alegria. Vamos falar um pouquinho aqui da complicação. Nós, cirurgiões plásticos, nós vamos nos acostumando com uma vida muito mais tranquila. Quem faz estética operou, paciente saudável, eu escolho quem eu opero. Se esse paciente tem mais risco, eu já descarto para o bem dele. Eu vou escolhendo. Porém, tem uma complicação que ela é mais prevenível do que as outras, mas que ela está sempre ali no nosso calcanhar, que é a trombose. Por que a trombose, para a gente, ela é tão preocupante? Porque os nossos pacientes, eles fazem cirurgias geralmente mais longas. Tem cirurgia que demora mais do que 4 horas, como a lipoaspiração, e agora com lipo HD, Renuva, ela já demora um pouco mais do que 4, 5, 6 horas. As cirurgias de abdômen também são mais restritivas. Então você junta tempo maior, restrição, o paciente ele já começa a aumentar a chance dele de fazer a famosa trombose. Mas quem que é o médico que é o especialista em trombose? O vascular. Nós, como cirurgiões plásticos, nós tentamos defender o nosso paciente de ter a trombose. O vascular é quem trata e diagnostica a trombose. Então, essa parceria plástico vascular, ela é fundamental. Apesar da gente nem querer precisar dela jamais, mas quando precisa a gente tem que correr para eles. Então, na tua ótica, a trombose, ela é a complicação mais frequente para nossas cirurgias. Talvez é a cirurgia que a gente faz com mais frequência que vai ter trombose, abdômen, lipo e tal. Então, na tua visão,
Fala um pouco sobre a trombose, a complicação dela e outras coisas mais. A cirurgia plástica, ela é uma das especialidades que a trombose é mais drástica, né? Por quê? Você pega um paciente saudável, na maioria das vezes, né? Vai fazer uma cirurgia estética e pode acontecer esse evento como acontece em qualquer especialidade cirúrgica. Trombose faz parte da vida de qualquer cirurgião. Só não tem trombose quem não opera, né? Quem nunca operou, quem nunca fez uma cirurgia, o médico não vai lidar com isso, mas quem já operou vai lidar com trombose. A trombose na plástica, você já explicou os fatores, né? Cirurgias um pouco mais longas podem acontecer. E a cirurgia plástica, ainda bem, é uma das especialidades que mais fazem essa prevenção. Vocês fazem bem direito, dão o remédio, usam a meia durante a cirurgia, fazem de tudo para evitar, mas pode acontecer. A trombose, ainda bem que hoje em dia, quando a gente consegue, com essas profilaxias, né, com essas prevenções, quando o evento acontece, ele costuma ser menos grave. Isso já é um ótimo caminho. Por quê? Porque a trombose, quando ela é muito extensa, uma trombose da pessoa que não foi medicada, pode gerar uma complicação, inclusive, a longo prazo. Mas o risco de trombose numa cirurgia plástica, num paciente que foi feita a profilaxia correta, foi feita a medicação correta para evitar, ele é muito baixo. Né? Eu já vi trabalhos com incidência de 1 em 10 mil, por exemplo. Tem outros, muda muito, né? Cada lugar, o cirurgião plástico não gosta muito de falar sobre isso, né? Mas faz parte. Eu acho que tem que ser alertado o paciente da trombose, pode acontecer durante a cirurgia dele. Mas ainda bem que com essa prevenção, a incidência é muito baixa. Pode acontecer, se acontecer, nós vamos tratar. O paciente tem que saber que o tratamento de trombose é um tratamento de longo prazo. Ele vai precisar de uma ajuda, vai precisar de um acompanhamento, normalmente a vida inteira, e principalmente ele tem que ter a consciência, porque vocês fazem mais de uma cirurgia muitas vezes, né? O paciente fez a mama, faz o abdômen, de que nos procedimentos seguintes ele precisa de uma avaliação. E tem que ter muito critério para liberar, porque quem já teve uma vez tem mais chance de ter de novo. O que a gente faz é que a gente tenta ser muito medroso. Na verdade, tenta não, a gente é muito medroso e estimular o paciente a ter medo também. Porque, Sim, assim, como é uma coisa que também depende da ajuda dele, ele tem que caminhar logo, no primeiro dia, no mesmo dia, se possível. Ele tem que tomar a injeção que a gente passa, mas ele tem que saber os sinais de alerta, né? Então, eu, do meu ponto de vista de cirurgião plástico, já digo para ele: ficou com a perna inchada e a outra não, ou tá doendo, avisa logo, porque aí a gente já trata de fazer ultrassom com Doppler, já trata de passar contigo que é o vascular. Quantas vezes eu já te aperriei para tirar dúvida, para resolver, entendeu? Então, assim, na tua visão de cirurgião vascular, quais são os primeiros sinais de uma trombose que o paciente, não só os meus pacientes que estão assistindo, pacientes de outros colegas, pacientes que não fizeram nem plástica, devem ter de alerta? a trombose, qual que é o problema dela, né? O primeiro sinal é o edema, o inchaço, né? Fica uma perna diferente da outra normalmente, né? Ou um braço diferente do outro, né? Um inchado e o outro não. É muito difícil a pessoa ter a trombose nas duas pernas ao mesmo tempo. Acontece, mas não é a rotina. Tá com aquela perna inchada, tem que ser avaliada. Qualquer inchaço diferente um lado do outro tem que ser avaliado. E a primeira avaliação a gente faz com ultrassom. A gente consegue um diagnóstico precoce. O grande problema da trombose é que você não pode achar que não deu ali na internação, não pode mais dar. Pode sim. Essa alerta para paciente tem que ser durante toda a recuperação dela. Tem trabalhos que mostram que a trombose acontece depois de 7 dias, por exemplo. Trombose que aconteceram 15 dias após uma cirurgia. Não precisa ficar apavorada os 15 dias ali, olhando para a perna todo dia. Quem tem trombose percebe, por mais que às vezes no exame físico seja difícil ver, precisa de um Doppler, mas normalmente o paciente ele sente aquela perna pesada, sente a perna inchada, sente a perna diferente, cansada. É alertar. Hoje em dia, eu vou deixar um alerta também, do jeito que tem que ter medo de trombose, os colegas não podem pecar pelo excesso, tá? O excesso também é prejudicial. A medicação que previne trombose tem que ser usada na dose correta, tem que ter critério, tem que ser usada uma dose recomendada. Exagerar na dose de trombose gera outra coisa, do remédio para trombose, gera outra complicação que vocês não querem também, que é hematoma. Que é o Excesso de sangramento, hematoma, que é o né? sangramento. Então, seguir protocolo é fundamental.
Medicina ela é feita de estudo, de protocolo, de experiências vividas. Por isso que existe a dose, que existe a regra. Não pegue uma paciente que você acha que aquela paciente, porque, por exemplo, já vi paciente que tem varizes, eu vou aumentar a dose, porque ela tem varizes. Não é assim que funciona. É uma dose padronizada para o caso dela, para o peso dela, para a idade dela. E isso que eu falo de peso, de idade, tudo, é até para ver se precisa tomar. Grande maioria dos pacientes que fazem plástica tomam são cirurgia muito longa, mas tem pacientes que não precisam, por exemplo, para procedimentos mais simples, mais rápidos, muitas vezes não é necessário. Não pode pecar pelo excesso. O cuidado tem que ser alertado, mas seguindo protocolos. E Que o que vocês seguem é muito bom, inclusive. Vocês têm, todas as especialidades tivessem esse cuidado que a plástica tem com trombose, seria muito bom. Meias, vocês usam meias pneumáticas, né, durante a cirurgia, usa a dose profilática, é bem cuidado. a gente também tem alguns agravantes, né, que nos fazem ter todo esse cuidado, né? A gente praticamente opera mais de 95% é paciente de sexo feminino. Sexo feminino tem uma alta carga estrogênica que está já aprovado, né, que tem relação com formação de trombo. O paciente às vezes está tomando anticoncepcional e a gente fica naquela, tira o anticoncepcional, deixa o anticoncepcional. O que a gente tem mais? O paciente fica deitado. No nosso paciente da abdominoplastia, ele é o que paga mais o preço do acamar. Por quê? Porque ele teve a pele tirada, está esticado, o músculo está amarrado, então ele tem que deitar naquela posição daqueles travesseiros triangulares. Então ele fica maior parte do tempo deitado. Então é um paciente que, por si só, já tem um risco maior da trombose. E ainda tem outro agravante, que às vezes o próprio paciente ele vai lá, tentando ficar numa posição boa, ele bota a dobra do joelho ali e prende o sangue mais para baixo ainda, lá na quina da almofada. Os pacientes de prótese de mama a gente recupera rápido, o paciente da plástica de mama recupera mais rápido, mas o da abdominoplastia, o da lipo, eles tendem a tomar mais tempo. O cigarro, que é outro causador da trombose, não é? 18, o fumante ele tem uma incidência de trombose de 18 em 10 mil. O anticoncepcional, 5 em 10 mil. Então, pra você ter uma ideia, quem fuma tem mais chance de ter trombose do que quem toma anticoncepcional. E assim, o cigarro, a não ser que os pacientes estejam enganando a gente, operando fumando, mas a gente consegue descobrir, porque a gente tem alguns mecanismos de detecção, mas não deve operar. De jeito nenhum, porque além da trombose, você tem risco de necrosar a pele, você tem risco de É, complicações pulmonares, você tem risco de uma N outras coisas, entendeu? Então, eu para o costumo. paciente não força a É, barra, porque quem vai pagar o preço é o próprio paciente, o entendeu? paciente. Lógico que a gente vai ter uma enorme dor de cabeça cuidando, nós vamos ficar com mais cabelo branco, nós vamos perder sono, mas assim, quem paga é o próprio paciente, porque vai ser um pós-operatório com muito mais transtorno. É igual você escolher fazer uma viagem por uma estrada boa, e nem querer fazer uma viagem por um caminho esburacado, onde a chance de eventos ruins e acidentes graves aumenta, entendeu? Eu costumo dizer, a gente vascular conhece um fumante pelo caminhado. É o grande inimigo da gente vascular é o cigarro, tanto para varizes como doença arterial. O paciente que fuma, ele, só para você ter uma ideia, quando a gente faz aquelas cirurgias mais maiores, revascularizações, para salvar a perna, né? A pessoa está perdendo a perna. O doente que fuma, o resultado do tratamento dele é quase proibitivo para você realizar a cirurgia, mesmo ele estando perdendo o membro. A gente precisa que ele pare. Se ele não parar, ele vai acabar acontecendo uma tragédia maior. Imagine uma plástica, que teoricamente é uma cirurgia para melhorar a autoestima. Cirurgia para corrigir alguns defeitos, claro, É que o afeta a paciente pessoa, saudável, que ele já é que saudável. teoricamente É, teria que estar saudável, é, né? A pessoa que fuma não é saudável. Felizmente não é, ela não tem um critério para entrar para fazer cirurgia plástica realmente. Ela vai acabar tendo um critério para eu operar ela, né? é, o que a Pode gente, ter certeza, é só é, questão de tempo. o que a gente tem de estudo mesmo, os estudos da plástica, tem muito estudo bom na plástica, muito, muito. E para fumante, o que a gente viu é que a microcirculação, ela tem digamos, muito impacto o cigarro sobre a microcirculação. Então, toda vez que eu corto, eu preciso juntar, mas eu junto uma área que foi separada da outra. Então, o sangue chega mal naquele local. Chega metade do sangue que chegava antes ou até menos. Quando a pessoa fuma, aquele sangue chega menos. Fica Então, a ruim, né? chance de morrer aquela pele, da cicatriz ficar feia, de abrir, ter necrose, ter deiscência, que é a abertura da pele, aumenta. Aí tem os estudos que mostram 4 semanas diminui um pouco, 8 semanas diminui bem mais.
Mas aí, ok, resolveu o problema da necrose da pele? Sim, ok. Mas ainda tem osso, tem a trombose, tem problemas pulmonares. Então, assim, o recado que a gente deixa é fumar você não tá bem nem para mim fazer a plástica, você vai virar um paciente Da da vascular. vascular que o Daniel também não quer mais, que ele tá mais aqui focado na estética, Vai entendeu? acabar virando. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com a área das estéticas, para a gente também não perder a nossa essência, né? Nós somos Sim. médicos, nós somos cirurgiões, o cirurgião vascular, ele é um médico que fez 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia vascular, mais 1 ou 2 de endovascular, e mais outras especializações agregadas. O cirurgião plástico é muito parecido, porque ele também faz 6, mais 5, mais outros agregados. Ele vê, ele sabe as complicações, entendeu? Então a gente tem que estar sempre escapando disso, mas não perder a essência. Então, aonde você identifica o problema, você já, opa, peraí, deixa eu escapar dele, porque não é por aí. A gente não quer fazer o mal no paciente, a gente quer fazer o bem. E é por aí que a gente faz. Tu fez residência lá em São Paulo, né, Daniel? Fiz residência lá. Morei 7 anos em São Paulo. Entre residência e treinamento, fiquei 7 anos lá. A gente foi mais ou menos na mesma época, mas eu vim depois, né? Foi, que tu Eu ficou um fiquei mais, pouquinho antes, fiquei né? mais um Trabalhando. tempo lá. E aí vim para cá, comecei a trabalhar, que inclusive é um lugar que eu gosto muito de trabalhar, ali no Hospital Universitário, que é lá onde a gente faz pesquisa, né? Todas as tratamentos inovadores acabam chegando lá também. Demora um pouco no início, né? O hospital começou há alguns anos só, mas gosto muito de trabalhar lá. E aí, chegando, desde lá de São Paulo, era interessante, eu ia operar varizes lá na residência, eu era o único que levava umas agulhinhas daquela para tentar ir tratando os vasinhos, né? E o chefe brigando, larga isso aí, rapaz, tem muita coisa para operar, e tu fica, calma, chefe, dá tempo, se preocupe não. E aí sempre gostei dessa área, né? Investi desde que estava lá nessa parte de estética. Eu já vim de lá com treinamento em radiofrequência, já vim com treinamento em laser também. E teve uma grande resistência quando eu cheguei aqui, né? Procurei muito um colega na época, para tentar dividir o laser comigo, né? O material caro e tudo, e acabei que não consegui. Hoje em dia não, já melhorou. Tem alguns outros colegas fazem também. Mas aqui em Teresina eu tive que dar esse pontapé inicial, né, de mostrar que a vascular não era só o tratamento cirúrgico, não era só aquela cirurgia de grande porte, aquela cirurgia que a gente fica lá várias horas salvando uma perna, que é muito legal também, continuo fazendo isso no hospital universitário, mas existe toda uma demanda que era reprimida aqui da parte estética de vasos, muito reprimida mesmo. Quando a gente chegou aqui, eu tive que desbravar essa área, mas ainda bem que está dando resultado. É o Cada dia as pessoas percebem que o tratamento, quando bem orientado, quando bem explicado, os resultados são muito bons. que é o que acontece, né? O inovador, que é uma punição injusta, né? O inovador, ele vai enfrentar a barreira da resistência do mercado, vai enfrentar a barreira da resistência da audiência, do espectador, o que for. Mas ele é muito punido pela própria classe médica. Eu acho interessante. Sim, A gente fica assim, não, o doutor Daniel é o médico dos vazios. Não, peraí, gente. Ele está buscando coisa boa para o paciente, ele está buscando tecnologia, ele está buscando inovação, ele está fazendo coisas legais dentro da área dele. Ele está melhorando a qualidade de vida do paciente, melhorando a autoestima, sem perder a essência de tratar o problema central. Né? a gente chama o vascular Nutella, né? Tem o raiz e o Nutella. O pessoal chama de Nutella. Mas não é isso não, pessoal. É que é uma área muito abrangente, né? A cirurgia vascular, ela não é mais uma área restrita a casos hospitalares, né? Hoje em dia é o contrário. Acho que 80% dos meus pacientes eu consigo tratar aqui na clínica. Então, continua sendo a mesma coisa, é buscar cura, buscar tratamentos, buscar qualidade de vida do paciente. Não mudou. O que mudaram foram as ferramentas, né? O vasinho ele é uma ponta do iceberg de um problema maior. A grande maioria das pessoas nem sabe disso, né? E o nosso objetivo é desbravar isso, é fazer as pessoas terem acesso, conhecerem. Só trata o vasinho quem é muito bom e quem entende do vazão, né? A grande maioria dos pacientes que eu pego já passaram por outros colegas. Não é que os outros colegas não saibam tratar, sabem, mas eles têm uma visão diferente do que é um vasinho, né? Para eles, o vazio não é o maior problema daquela pessoa. Para eles, se não é cirúrgico,
não precisa tratar. E quando trata e o resultado não fica tão bom, mas aquele não é risco de vida e tal. E eu não, eu acho que eu tenho que buscar o máximo, é tentar deixar a perna limpa, tentar deixar a perna bonita. E com saúde também. Tratar vasinho não é só estético, envolve saúde. Aquele vaso muitas vezes está ali, ele dói, ele coça, ele incomoda, ele tira a graça da pessoa, né? Além de ser feio, muitas vezes gera sintomas, dor, cansaço. Assim, é porque a gente na plástica já está acostumado de entender a dor do paciente. Não é uma dor, a dor Física, né? física, não tá doendo minha perna. Não, não. Tem A essa dor também. é chegar lá na praia, não vou deixar minha perna de fora, porque vai ficar, porque mulher é bicho complicado, né? Ela vai ficar olhando para a perna da outra, vai ficar apontando, falando. A dor dela é não ir para academia e botar a perna de fora. Não, todo mundo bota lá a sainha e eu boto só a calça grande. A dor dela é não poder ter a liberdade de andar com a perna de fora, não poder, às vezes, tem a variz da mão na paciente idosa. Ah, minha dor é parecer que eu sou bem mais velha do que a É, idade do que eu tenho. Minha dor é não poder. Eu coloquei minha prótese com o doutor, mas eu não posso botar meu colo de fora porque tem muito vaso. Então, quando você começa a entender que as dores elas são muito mais diversas do que aquela dor que a gente aprendeu na faculdade, que é aquela dor que a gente aprende na nossa essência mais médica ainda, que é uma dor física, aí a gente desbrava, não, eu preciso ter as ferramentas, como você falou, para tratar todas as outras dores que tiveram ao meu alcance. É o que eu já faço isso na plástica, mas vocês agora estão abrindo esse olhar e é digno, é justo de ser, digamos, espalhado isso aí para os pacientes. é valorizar isso, né? Muitas vezes a gente lidando com doenças gravíssimas, você acha que isso não é um problema grave, mas é um problema igual. Cada um sabe do seu problema. Não cabe a nós médicos julgar se aquilo que a pessoa te fala, se aquilo é pouca coisa ou vale pouco. Não, cabe a gente buscar resolver o problema da pessoa. Muitas vezes aquilo ali gera eu tenho pacientes que ficaram anos com vaso no nariz porque não tratavam e tinham vergonha disso. Antes das máscaras, né? Porque agora não está dando mais. Tinham vergonha do nariz, não saiu de casa sem passar muita maquiagem. A felicidade quando a gente traz isso é a mesma de tratar uma doença, aquilo incomoda muito. Você não pode achar que aquilo é um problema menor. Ah, é só um vaso. Não, aquilo incomoda. Tem pacientes com vaso no lábio, que tinham um trauma daquilo, que não gostavam nem de mostrar, não beijavam na boca por conta disso. E resolvido o problema, você observa o tanto que aquilo ali tem que ser valorizado, o tanto que aquilo ali gerava um transtorno para a pessoa. É valorizar a pessoa, não é só a doença. Não, se a doença não é grave, eu não vou dar valor. Não é assim que funciona. E aí tu tocou num assunto interessante há pouco, que é que tu trabalha no HU, né? Que tu tem contato com residentes, tu tem contato com estudantes, tu tem contato com internos. Então, assim, o estudante de medicina, ele é, como nós já fomos, extremamente imaturos. Nós não temos a percepção ainda do que vem pela nossa frente. Nós não temos a percepção do que nós vamos nem ser dali para frente. A gente não sabe se vai ser cirurgião, se vai ser clínico, aí mais na frente a gente entra na especialidade, não sabe que especialidade a gente vai seguir. Então, assim, tu tem um conselho para dar, para dizer por que você escolheu cirurgia plástica ou cirurgia vascular e se você indicaria para outros médicos mais jovens a sua especialidade, por quê? Eu escolhi cirurgia vascular vendo um cirurgião vascular operar, né? Eu estava lá no Hospital Santa Maria, gostava de acompanhar, era um colega do meu pai, que não é médico, mas tinha esse amigo, e ele me chamou lá, eu estava na metade da faculdade, e eu achei fantástica a cirurgia, né? Eu achei aquilo ali, eu fiquei impressionado com aquele, desde lá eu resolvi. Os estudantes hoje em dia, eu percebo muito que eles têm já uma visão que na nossa época a gente não tinha, um pouco melhor de questão de mercado, né, de como se adaptar. Até porque, como tem mais médicos, eles têm que ter realmente essa preocupação. Mas ainda bem que me surpreende a cada dia também, eles têm apesar de divulgarem apenas os casos que a pessoa trata mal os pacientes, né? Aquela menina lá que, estudante de medicina, que divulgou um vídeo reclamando que uma paciente tinha infartado no plantão dela e tal. Na grande maioria, a realidade não é essa, pelo menos que eu observo aqui, né? A grande maioria dos estudantes já consegue enxergar um pouco melhor o problema do paciente,
as demandas dele, o cuidado com a pessoa, né? Eles têm esse lado humano já até bom para a idade, né? Isso vem muito com a maturidade, mas essa parte eu gosto muito lá dos residentes, que eles realmente têm esse lado. O conselho que eu dou para escolher uma especialidade, se você não ama aquilo, se aquilo ali não for a especialidade de sua vida, não faça, porque é duro, é puxado, é um investimento da vida inteira. Nunca faça uma coisa pensando no mercado, pensando em como você vai ganhar dinheiro com isso. Você não vai conseguir ganhar se você não se dedicar àquilo. Porque na especialidade que você gosta é que vão surgindo as oportunidades. Vão surgindo as subespecialidades, vai surgindo aquilo que você vai conseguir viver daquilo. Nunca escolha pensando, eu vou fazer. Eu soube que no Brasil está faltando pediatra, então eu vou fazer pediatria. Não vai dar certo. Ou você adora criança, ou você adora cuidar de criança, ou não se meta com isso, porque você não vai conseguir ser feliz. Porque o dia da gente gira em torno da medicina. O dia, a noite, o fim de semana. A gente Conversa, tem que né? ter muito É, cuidado de, inclusive, tomar conta dos outros aspectos da vida, né? Da família, da saúde, porque até quando a gente está no momento de lazer, faz parte da nossa vida. Então, você tem aquilo ali como seu foco, como seu grande objetivo na vida, ou não se meta, porque não vai dar certo. e assim, quando você descobre assim, o seu propósito, por que que você faz aquela especialidade, parece que a coisa melhora. Eu estava me lembrando, uma coisa que me puxou assim, não, eu tô fazendo a coisa certa mesmo por isso. Quando você vê assim, poxa, meu resultado, quando você fica chateado e triste com você mesmo, quando você não atingiu o melhor resultado possível e vai atrás de tentar melhorar mais, eu acho que talvez aquilo ali seja uma resposta, não, estou no lugar certo, porque eu ainda continuo insistindo e querendo mais. E é isso mais ou menos que eu vejo. Não pode parar, nenhuma especialidade pode parar. Não, não vou me aquietar, estou satisfeito só fazendo isso. Não, vou atrás de tecnologia, vou atrás de forma de tratar melhor meu paciente, entendeu? Eu sempre digo para os residentes lá, né? Não pode ter preguiça. Medicina não combina com preguiça. Quando você tem preguiça, você vai pagar caro por isso. E isso não é só naquele dia, não, é ao longo da vida. Se você não tiver o tempo todo buscando, não tiver inovando, buscando melhorar, não vai dar certo. E São Paulo é uma escola para isso, né? Muito boa. É, A gente muito aprende boa. muito. E aí, para a gente finalizar, vou perguntar uma coisa assim: todo mundo que trabalha com áreas estressantes, cirúrgicas principalmente, precisa ter um escapismo na vida. Você tem que ter algo que você faz assim, não, eu vou me desconectar do mundo para me focar em mim mesmo, na minha família, o que for, um hobby, alguma coisa. Tu tem algum assim? Tenho dois. Não, primeiro, o principal que eu desconecto é quando eu estou com meus filhos. Eu estando com eles, eu chego em casa depois de um dia muito difícil. Se eu tiver ali um momento de brincar com eles, isso aí já resolveu o meu dia. Isso desde que eu tive meu primeiro filho lá em São Paulo, né? Eu acho que eu aguentei fazer a residência. Depois que ele nasceu, eu achei que ia ser mais difícil, porque, né, dorme menos com o filho e tal. Foi mais fácil, porque era a paz que eu tinha era quando eu chegava em casa e eu via. Inclusive, eu parei até de acordar de mau humor depois que ele nasceu, né? Porque na residência todo dia eu chegava de mau humor, ninguém entendia aquilo, e depois que ele nasceu, não. Chegava de manhã de bom humor, por incrível que pareça. Hoje em dia, além da família, né, eu tenho dois, que é o futebol, os mesmos teu, né? É. Futebol e a bicicleta. Eu acho que você tem que ter. Se você não tiver um momento ali de descontração, um esporte, uma atividade que você gosta, ao ar livre, não dá para continuar. Você trabalha mal, você não tem disposição. Eu faço cirurgias com colete de chumbo, que pesa 10, 15 quilos. Nos lugares piores, pesa 20 quilos. Eu fico com aquilo ali 4, 5 horas. Eu já fiz uma cirurgia com um colete desse aqui em Teresina, inclusive. A cirurgia durou 8 horas. Então, se você não tiver bem, você não vai conseguir fazer aquilo. Você tem que cuidar do corpo para cuidar dos outros, né? Cuidar da mente também. Futebol é minha paixão que eu diminuí por conta do físico, né? Não estou aguentando mais como eu conseguia. E aí veio a bicicleta, que menos lesão, apesar das quedas, né? Mas você desgasta menos no dia a dia, né? Na nossa idade dá para fazer bem. E recomendo a todo mundo, né? Quem
tem que ter um esporte, tem que ter uma atividade, senão não consegue trabalhar bem, não. Atividade de grupo, né? Também que agrega atividade. Essas atividades, né? É É, o escapismo onde você junta, agrega, junta com a turma para poder ter conversa. Lógico que a medicina sempre está no cerne de tudo, mas você meio que foge assim um pouco da sua rotina estressante, ganha um momento de leveza, né? Então, assim, para terminar, eu queria que tu deixasse um recado, como se você estivesse falando aqui para as pacientes, para as não pacientes, para a audiência, para as pessoas que não te conhecem, como a maioria que está vendo, as que te conhecem, mas de uma maneira informal, diferente do que você fala no seu dia a dia aqui no consultório. pessoal, eu sou o Daniel, sou cirurgião vascular, com muito orgulho, adoro minha profissão. Você, mulher, vocês que têm problema de circulação, de varizes, procurem tratamento. É uma doença que tem tratamento, que melhora a qualidade de vida. É uma doença que envolve muitos medos de trombose, medo de ter complicações durante o tratamento, mas não tenham. Procure ajuda. Não tem coisa melhor do que ter uma perna saudável. A perna da gente é o nosso motor, a gente usa para tudo e você ganha qualidade de vida a longo prazo. Procure tratamento, a gente tem tecnologia, a gente tem soluções para a grande maioria dos problemas. Claro que não tem para todo mundo, mas a maioria a gente tem. A gente busca essas inovações, a gente busca tecnologia pensando em você. O tratamento, ele envolve paciência, envolve dedicação, envolve o paciente querer isso, querer se tratar. Isso é a parte mais importante. Tratar vaso, tratar circulação, o pilar principal começa com você. Se dedicar, fazer uma atividade física, tentar controlar a questão de peso, e eu sou uma ferramenta para melhorar isso ainda mais. Não esconda a sua perna. Sua perna tem que ser faz parte do seu corpo, ela tem que ser mostrada. A sua perna faz parte do seu equilíbrio, faz parte da sua vida. Não esconda. Procure tratamento. Então, pessoal, queria agradecer aqui o Daniel, que veio aqui hoje. A gente se encontra quase todo dia, mas a gente dificilmente tem esse tempo para conversar. Porque a coisa mais trabalha do lado, joga bola, anda de bicicleta, E mas não não tem tempo para conversa, é verdade. conversar. Na verdade, você fala assim, sai da frente, toca, poxa, não tocou errado, xinga. Mas não tem tempo para a gente conversar Parar o e que a gente está conversar é difícil, conversando, uma né? conversa mais organizada. Então, assim, eu queria dizer para vocês, enquanto a gente puder passar informação limpa, clara, diversa, eu já prometi para vocês que eu vou trazer até outras coisas que não relacionadas à medicina, a gente vai fazer. E eu queria me despedir e deixar o pedido para que vocês acompanhem os próximos, deem sugestões para que a gente possa agregar ainda mais para as pacientes, para as não pacientes e para quem quiser um dia frequentar aqui a nossa clínica. Valeu!